Você já se pergunta ou porque seus pensamentos podem ser seus maiores inimigos? Pesquisas mostram que 80% das pessoas lutam diariamente com pensamentos negativos que podem prejudicar sua produtividade e felicidade. O especialista em crescimento pessoal Brian Tracy ensina que sua mente é jardim e você pode escolher o que cresce nele. Se você está cansado de estresse, dúvidas e da sensação de não estar progredindo, esta verdade pode ser o seu ponto de virada. Você pode limpar sua mente da negatividade e desbloquear seu potencial. Nesta primeira parte vamos nos aprofundar na filosofia da desintoxicação mental, explorar por que os pensamentos negativos o mantêm cativo e começar a construir a base para sua transformação. Não se trata de suprimir suas emoções, mas de escolher conscientemente o que molda sua realidade. Vamos começar esta jornada em direção ao seu melhor eu. Sua mente é campo onde cada semente de pensamento produz uma colheita. Pense nisso, quais pensamentos você alimenta com mais frequência. Se for medo, dúvida ou autocrítica, você está permitindo que as ervas daninhas sufoquem seu potencial. Brian Tracy diz que pessoas de sucesso assumem o controle de seus pensamentos escolhendo aqueles que as inspiram. Pesquisas mostram que o pensamento positivo aumenta a produtividade em 60%. Pergunte a si mesmo quais pensamentos estão me impulsionando, como eles afetam minhas ações e sentimentos, por que a desintoxicação mental é tão importante, porque ela liberta sua mente da bagagem que está impedindo seu crescimento. Brian Tracy enfatiza que pensamentos negativos não são realidade, mas hábito que pode ser mudado. Pense nisso, como eu me sentiria se minha mente estivesse livre de dúvidas e medos. Pesquisas mostram que pessoas que gerenciam seus pensamentos conscientemente são 70% mais felizes. Esse sentimento é o seu objetivo e é alcançável. Como começar? Reserve 5 minutos de silêncio pela manhã. Feche os olhos e pergunte-se quais pensamentos estão me segurando. Anote pensamento negativo como tenho medo de fracassar. Em seguida substitua-o por estou aprendendo a cada passo. Pesquisas mostram que anotar seus pensamentos reduz o estresse em 50%. Pergunte-se de qual pensamento posso me livrar hoje, como isso vai liberar minha energia. Ação é fundamental. Escolha uma pequena ação que reafirme seu controle. Comece o dia lendo livro inspirador por 10 minutos ou respire fundo 5 vezes para acalmar a mente. Brian Tracy ensina que a ação cria impulso. Pense que ação posso tomar hoje para me sentir mais livre. Se essas palavras ressoam com você, se você está pronto para clarear a mente e trilhar o caminho para o sucesso, dê o primeiro passo. Inscreva-se no canal agora mesmo. Isso não é apenas uma ação, é a sua maneira de mostrar que você valoriza o conhecimento que leva ao crescimento interior. Quantos de nós estamos prontos para libertar nossas mentes para uma vida melhor? Prove que você é deles. Inscrever-se é o seu sinal para o mundo. Estou aqui para crescer, não para me afogar em negatividade. Vamos começar juntos. A desintoxicação mental é uma prática diária. Cada manhã é uma chance de escolher os pensamentos que te fortalecem e se livrar daqueles que te impedem. Comece aos poucos pensamento positivo, uma ação, momento de atenção plena. Não se trata de se tornar perfeito da noite para o dia. Trata-se de se tornar a pessoa que controla sua mente e cria sua realidade. Nesse processo seu poder, sua disciplina e seu sucesso nascem. Mas isso é só o começo. Limpar a mente não é evento único, mas hábito transformador. Imagine acordar se sentindo mais leve, sabendo que sua mente está livre de negatividade. Isso não é uma fantasia, é uma realidade que você pode criar. Comece com passo, escolha pensamento que te inspire e tome uma ação que confirme seu controle. Essa é a sua maneira de dizer ao mundo e a si mesmo que você está falando sério. Vamos fazer isso com intenção e poder porque sua vida merece. A cada dia que você limpa a mente, você se aproxima da versão de si mesmo que não apenas sonha, mas realiza. Este é o seu momento. Não adie, levante-se, respire e decida: hoje eu esvazio minha mente. Hoje eu começo a construir minha melhor vida. Você sabia que 70% do seu estado mental é determinado pelo que você permite que entre na sua mente? Brian Tracy ensina que o seu ambiente é filtro pelo qual seus pensamentos passam, e você pode escolher o que entra nele. Nesta sessão veremos como filtrar o seu ambiente para limpar a mente, porque isso é a chave para a desintoxicação mental e como isso fortalece sua disciplina mental. Não se trata de se isolar, mas sim de se cercar daquilo que o inspira e o eleva. Vamos aprender como. Seu ambiente é o solo onde seus pensamentos crescem. Pense nisso: com quem você passa seu tempo, que livros você lê, que conteúdo você consome,
Sejam pessoas negativas, notícias ou entretenimento vazio, sua mente absorve esse veneno. Brian Tracy diz que pessoas bem-sucedidas escolhem conscientemente ambientes que alimentam suas mentes. Pesquisas mostram que um ambiente positivo aumenta a motivação em 60%. Pergunte a si mesmo: o que no meu ambiente apoia meu crescimento? O que o impede? Por que filtrar seu ambiente é tão importante? Porque sua mente é uma esponja que absorve tudo com que você interage. Brian Tracy enfatiza que um ambiente negativo cria pensamentos negativos que bloqueiam seu potencial. Pense como eu me sentiria se meu ambiente me inspirasse todos os dias. Pesquisas mostram que pessoas que filtram seu ambiente são 50% mais felizes. Esse sentimento é o seu caminho para uma mente clara. Como começar? Reserve 10 minutos pela manhã para fazer um inventário. Anote 3 coisas sobre o seu ambiente: pessoas, conteúdo, hábitos. Por exemplo, eu saio com um colega de trabalho que sempre reclama, eu assisto ao noticiário. Eu passo 1 hora nas redes sociais. Depois escolha um fator para mudar, limite seu tempo com a pessoa negativa, substitua o noticiário por um podcast sobre crescimento. Pesquisas mostram que eliminar um fator negativo aumenta o foco em 40%. Pergunte a si mesmo: o que posso mudar no meu ambiente? Como isso vai liberar minha mente? Obstáculos são o hábito de não dar valor ao seu ambiente. Quando você pensa não consigo evitar a negatividade, você abre mão do controle. Brian Tracy aconselha: escolha o que você deixa entrar. Pergunte a si mesmo: quais elementos do ambiente posso filtrar? Como isso mudará meus pensamentos? Comece aos poucos: uma pessoa, uma fonte, uma ação. Filtrar seu ambiente é uma disciplina. Escolher se cercar daquilo que fortalece sua mente. Comece hoje um inventário, uma mudança, um passo. Pense como eu me sentiria se meu ambiente fosse uma fonte de inspiração. Você não está aqui para ser refém da negatividade. Você está aqui para ser o criador da sua realidade. Mas isso exige intenção. Cada manhã é uma chance de avaliar seu ambiente e fazer uma escolha para crescer. Imagine-se cercado por pessoas e ideias que o iluminam. Isso não é uma fantasia, é uma realidade que você pode criar. Comece pequeno: uma mudança, uma ação, um passo. Esta é a sua maneira de dizer ao mundo, e a si mesmo, que você está falando sério. Vamos fazer isso com intenção e poder, porque sua vida merece. A cada dia que você filtra seu ambiente, você se aproxima da versão de si mesmo que não apenas sonha, mas realiza. Este é o seu momento. Não adie, levante-se, respire e decida: hoje estou limpando meu ambiente, hoje começo a construir minha melhor vida. Você já ouviu falar que 80% do seu sucesso depende de como você fala consigo mesmo? Brian Tracy ensina que seu diálogo interno é o software da sua mente, e você pode reescrevê-lo para uma desintoxicação mental. Nesta parte veremos como substituir crenças negativas por positivas, porque isso é a chave para limpar sua mente, e como isso fortalece sua disciplina mental. Não se trata de mentir para si mesmo, mas de criar conscientemente pensamentos que levem ao sucesso. Vamos aprender como. Seu diálogo interior é a voz que você ouve com mais frequência. Pense nisso: quais palavras você repete para si mesmo todos os dias. Se for "eu não consigo" ou "eu não sou digno", você está se preparando para o fracasso. Brian Tracy diz que pessoas de sucesso falam consigo mesmas como se fossem vencedoras. Pesquisas mostram que o diálogo interno positivo aumenta a confiança em 50%. Pergunte a si mesmo: quais palavras eu digo para mim mesmo, como elas moldam minha realidade. Por que a reprogramação é tão importante? Porque seu diálogo interno determina sua autoestima e suas ações. Brian Tracy enfatiza que crenças negativas são correntes que nos mantêm presos. Pense nisso: como eu me sentiria se falasse comigo mesmo como se já tivesse sucesso. Pesquisas mostram que afirmações positivas reduzem o estresse em 40%. Esse sentimento é o seu caminho para uma mente clara. Como começar? Reserve 5 minutos pela manhã para afirmações. Diga 3 vezes: eu sou capaz, estou crescendo a cada dia, estou construindo meu sucesso. Diga isso com emoção enquanto se olha no espelho. Em seguida, anote uma crença negativa como "não consigo me organizar". Reescreva: estou aprendendo a me organizar. Pesquisas mostram que substituir crenças aumenta a motivação em 60%. Pergunte a si mesmo: qual crença posso reescrever? Como isso mudará minhas ações? Obstáculos são velhas crenças que parecem verdadeiras. Quando você pensa "sou sempre assim", você abre mão do controle. Brian Tracy aconselha: fale consigo mesmo como um vencedor. Pergunte a si mesmo: que palavras posso escolher para me inspirar?
Comece aos poucos uma afirmação, uma nova crença, uma ação. E se este conteúdo te inspira, se você acha que estas ideias podem te ajudar a clarear a mente, faça uma pausa e inscreva-se no canal. É gratuito, e você não tem desculpa para não se juntar àqueles que escolhem o crescimento. Inscrever-se é a sua maneira de dizer: estou pronto para falar comigo mesmo como um vencedor. Vamos lá. Reprogramar seu diálogo interno é uma disciplina. Escolher dizer palavras que o empoderam. Comece hoje 3 afirmações, uma nova crença, uma ação. Pense como eu me sentiria se minha voz interior fosse minha aliada. Você não está aqui para ser refém da autocrítica. Você está aqui para ser o criador do seu sucesso. Mas é preciso intenção. Cada manhã é uma chance de reescrever seu diálogo interno. Imagine dizer a si mesmo: eu sou digno de sucesso. Isso não é uma fantasia, é uma realidade que você pode criar. Comece pequeno, uma afirmação, uma crença, uma ação. Esta é a sua maneira de dizer ao mundo, e a si mesmo, que você está falando sério. Vamos fazer isso com intenção e poder, porque sua vida merece. A cada dia que você reprograma seu diálogo interno, você se torna um passo mais perto da versão de si mesmo que não apenas sonha, mas realiza. Este é o seu momento. Não adie, levante-se, respire e decida hoje: estou reescrevendo meu diálogo interno. Hoje começo a construir minha melhor vida. Você sabia que 75% dos seus problemas podem ser superados simplesmente mudando o foco de reclamações para soluções? Brian Tracy ensina que pessoas de sucesso estão sempre focadas em soluções, não em problemas, e essa é a chave para a desintoxicação mental. Nesta parte, veremos como mudar seu pensamento para soluções, porque isso liberta sua mente da negatividade, e como isso fortalece sua disciplina mental. Não se trata de ignorar desafios, mas sim de enxergá-los como oportunidades. Vamos descobrir como. Foco em soluções é um hábito de pessoas bem-sucedidas. Pense nisso como você costuma responder aos problemas. Se você ficar preso na pergunta: por que isso está acontecendo comigo?, você perde o controle. Brian Tracy diz que pessoas bem-sucedidas perguntam: como posso resolver isso? Pesquisas mostram que ser orientado a soluções aumenta a eficácia em 60%. Pergunte a si mesmo: estou me concentrando nos problemas ou nas soluções? Como isso afeta meus resultados? Por que o foco na solução é tão importante? Porque ele transforma o caos em ordem. Brian Tracy enfatiza que os problemas não são o fim, mas o começo do crescimento. Quando você se concentra em soluções, sua mente se torna uma máquina de criar oportunidades. Pense nisso: como eu me sentiria se visse cada problema como uma oportunidade de crescimento. Pesquisas mostram que o foco na solução reduz o estresse em 50%. Esse sentimento é a sua porta de entrada para uma mente clara. Como começar? Reserve 10 minutos pela manhã para escrever. Anote um problema: estou atrasado nas minhas tarefas. Depois pergunte-se: como posso resolver isso? Anote 3 soluções: vou começar a planejar meu dia, vou eliminar distrações, e vou pedir ajuda. Escolha uma e comece. Pesquisas mostram que encontrar soluções aumenta a confiança em 50%. Pergunte-se: qual problema precisa da minha atenção? Que soluções posso encontrar? Obstáculos são o hábito de insistir em problemas. Quando você pensa: isso é insolúvel, você bloqueia sua mente. Brian Tracy aconselha: procure a segunda solução. Anote a primeira solução e pergunte: o que mais posso fazer? Pergunte a si mesmo: que soluções estou ignorando? Como elas podem mudar minha situação? Comece aos poucos: um problema, 3 soluções, uma ação. Foco em soluções é uma disciplina. É escolher ver oportunidades em vez de obstáculos. Comece hoje: um problema, 3 soluções, uma ação. Pense: como eu me sentiria se cada problema fosse uma oportunidade. Você não está aqui para ser refém de desafios. Você está aqui para ser o solucionador deles. Mas isso exige intenção. Cada manhã é uma chance de mudar seu foco para soluções. Imagine olhar para um problema e dizer: vou encontrar um jeito. Isso não é uma fantasia, é uma realidade que você pode criar. Comece pequeno: um problema, uma solução, uma ação. Essa é a sua maneira de dizer ao mundo, e a si mesmo, que você está falando sério. Vamos fazer isso com intenção e poder, porque sua vida merece. A cada dia que você se concentra em soluções, você se aproxima da versão de você que não apenas sonha, mas realiza. Este é o seu momento.
Não adie, levante-se, respire e decida hoje, estou procurando soluções. Hoje, estou começando a construir minha melhor vida. Você já ouviu falar que 80% do estresse é causado por nos apegarmos a coisas que não podemos controlar? Brian Tracy ensina que a prática do desapego mental é a chave para limpar a mente de preocupações desnecessárias. Nesta parte, veremos como desapegar-se do que você não pode mudar, porque isso é importante para a desintoxicação mental e como isso fortalece sua disciplina mental. Não se trata de ser passivo, mas de se concentrar no que você realmente pode controlar. Vamos aprender como. Desapego mental é a arte de libertar a mente do peso do passado e do futuro. Pense de quais pensamentos ou preocupações você não consegue se livrar. Brian Tracy afirma que pessoas bem-sucedidas se concentram apenas naquilo que podem controlar. Pesquisas mostram que 90% das preocupações são sobre coisas que nunca acontecem. Pergunte a si mesmo quais preocupações estão me mantendo preso. Como me livrar delas pode libertar minha mente. Por que desapegar é tão importante? Porque libera sua energia mental. Brian Tracy enfatiza que se apegar ao incontrolável é um desperdício de energia. Pense nisso: como eu me sentiria se minha mente estivesse livre de preocupações desnecessárias. Pesquisas mostram que a prática de desapegar reduz o estresse em 60%. Esse sentimento é o seu caminho para a pureza mental. Como começar? Reserve 5 minutos pela manhã para escrever. Anote uma preocupação: estou preocupado em não conseguir fazer isso. Depois pergunte: posso controlar isso? Se não, escreva: estou deixando isso de lado. Se sim, escreva uma ação: vou começar com 10 minutos de planejamento. Pesquisas mostram que deixar de lado preocupações desnecessárias aumenta o foco em 50%. Pergunte a si mesmo: de qual preocupação posso me livrar hoje? Como isso mudará meu dia? Obstáculos são o hábito de se apegar ao passado ou ao futuro. Quando você pensa, não consigo me soltar, você perde o controle. Brian Tracy aconselha: viva o presente. Pergunte a si mesmo: de quais pensamentos sobre o passado ou o futuro posso me livrar? Como isso vai liberar minha energia? Comece aos poucos: uma preocupação, uma liberação, uma ação. Desapego mental é uma disciplina. É uma escolha de focar no presente. Comece hoje: uma preocupação, uma liberação, uma ação. Pense: como eu me sentiria se minha mente estivesse livre dessa bagagem? Você não está aqui para ser refém de preocupações. Você está aqui para ser o criador do seu presente. Mas isso exige intenção. Cada manhã é uma chance de desapego. Imagine esvaziar sua mente e dizer: estou vivendo aqui e agora. Isso não é uma fantasia, é uma realidade que você pode criar. Comece pequeno: uma liberação, uma ação, um passo. Esta é a sua maneira de dizer ao mundo, e a si mesmo, que você está falando sério. Vamos fazer isso com intenção e poder, porque sua vida merece. A cada dia que você desapega, você se aproxima da versão de si mesmo que não apenas sonha, mas realiza. Este é o seu momento. Não adie, levante-se, respire e decida: hoje eu deixo de lado as preocupações. Hoje eu começo a construir a minha melhor vida. E se eu dissesse que 95% da sua felicidade depende da clareza da sua mente? Brian Tracy ensina que dominar a desintoxicação mental é a arte de viver com clareza, confiança e liberdade da negatividade. Esta é a parte final da nossa jornada, e aqui combinaremos todos os elementos: filtrar o ambiente, reprogramar o diálogo, focar em soluções, desapegar mentalmente, em um único sistema que faz de você o criador do seu destino. Dominar a desintoxicação mental é a capacidade de viver de forma que sua mente seja sua aliada. Vamos descobrir como fazer isso. A desintoxicação mental não é um evento único, mas um estilo de vida. Pense nisso: quando foi a última vez que você sentiu sua mente clara e livre? Brian Tracy diz que pessoas bem-sucedidas limpam suas mentes continuamente da negatividade, escolhendo pensamentos que as inspiram. Pesquisas mostram que pessoas que praticam a desintoxicação mental são 80% mais felizes e produtivas. Pergunte a si mesmo: o que está impedindo minha mente de ficar clara? Como posso torná-la minha aliada? Como alcançar a maestria? Crie um ritual matinal que reúna todos os elementos. Comece filtrando: anote uma fonte de negatividade e substitua-a por algo inspirador. Reprograme seu diálogo: diga 3 afirmações como eu sou digno do sucesso. Concentre-se na solução: escolha um problema e encontre 3 soluções. Deixe de lado o desnecessário: anote uma preocupação e deixe-a ir.
Tome uma atitude. Pesquisas mostram que esse ritual aumenta a produtividade em 70%. Pense como eu me sentiria se minha mente estivesse sempre limpa. Obstáculos são o hábito de retornar à negatividade. Quando sua mente disser não posso mudar, lembre-se, eu escolho a pureza. Pesquisas mostram que 75% das pessoas desistem por causa do hábito de se apegar à negatividade. Mas você não é assim. Pergunte a si mesmo como posso retornar à pureza após o estresse. Comece aos poucos, um ritual, uma ação, um passo. O ambiente é seu aliado. Cerque-se de pessoas e conteúdos que mantenham sua mente clara. Pesquisas mostram que um ambiente positivo aumenta a motivação em 60%. Pergunte a si mesmo quem ou que me ajuda a manter minha mente clara. Como posso fortalecer isso? Dominar a desintoxicação mental é a sua liberdade. Sem ela você é escravo de medos e dúvidas. Com ela você é o arquiteto da sua vida. Imagine acordar com a sensação de que sua mente está limpa e clara. Isso não é uma fantasia, é uma realidade que você pode criar. Inscreva-se no canal agora mesmo. Não porque eu precise, mas porque é um lembrete para você. Você não quer estar entre aqueles que culpam o mundo. Você quer estar entre aqueles que se transformam de dentro para fora. A maestria é uma prática diária. Não se trata de perfeição, mas de progresso. Imagine estar no auge das suas realizações, olhando para trás e vendo como cada passo clareou sua mente. Isso não é um acidente, é o resultado da sua escolha de viver com pureza. Comece hoje um ritual, uma ação, um passo. Esta é a sua maneira de dizer ao mundo, e a si mesmo, que você está falando sério. Vamos fazer isso com intenção e poder, porque sua vida merece. A cada dia que você clareia sua mente, você se aproxima da versão de si mesmo que não apenas sonha, mas realiza. Este é o seu momento. Não adie, levante-se, respire e decida: hoje eu domino a desintoxicação mental. Hoje eu começo a construir a minha melhor vida. Você está pronto?